esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Eu peço para você abrir em Gênesis 2, versículo 24, porque hoje é o Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães que eu ainda não encontrei, ainda não dei um beijo. Feliz Dia das Mães para vocês. E me veio ao coração compartilhar alguma coisa a respeito disso, da relação das mães com os seus filhos. E você que é pai de lambuja, presta atenção que vai sobrar alguma coisa para você também. Mas eu vou falar para as mamães hoje. Em Gênesis 2, 24, a gente lê Deus reagindo a uma declaração que o Adão fez a respeito da Eva, de que ele dizia que ela era osso dos seus ossos e carne de sua carne, uma com ele. Aí Deus fala assim: por essa razão, então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E eu acho extraordinária essa declaração que o Gênesis nos apresenta logo no início da história que a humanidade começou a contar, no início da Bíblia, porque ela carrega em si, esses trechos aqui de Gênesis carregam em si muita verdade a respeito de tudo que habita o nosso coração, a nossa alma, de tudo que habita a nossa existência. Eu acho muito interessante que a maneira como Deus descreve essa relação dos filhos com os pais, a relação das pessoas entre si, e tudo começa com uma ruptura. É isso que a gente vê aqui em Gênesis. Ele começa fazendo uma afirmação importantíssima a respeito da formação da personalidade humana. Tudo começa com uma ruptura. Deixa pai e mãe, deixar pai e mãe. Essa é uma ação que o ser humano tem que fazer, tem que viver, tem que experimentar na vida, e logo no início a gente já vê aqui registrado. Tudo começa com uma ruptura. Tudo começa com um deixar, um desligamento. A ruptura faz parte da formação da nossa personalidade como um fundamento, uma das coisas mais importantes para que a gente cresça e se desenvolva. A gente precisa aprender a romper, a se desligar, a sair. E ele já diz que o ser humano precisa se desligar dos pais, se desligar da mãe. Então a primeira notícia que eu tenho para dar para você, mamãe, é que você precisa deixar os seus filhos se desligarem. Eu sei que não é bom ouvir isso, eu sei que não é gostoso, eu sei que não é uma coisa confortável, mas as pessoas, os seres humanos, só crescem quando eles vivem uma ruptura. E isso é muito importante. Ao mesmo tempo, faz parte da construção da personalidade o vínculo. O texto diz: o ser humano deixa pai e mãe e se une, se vincula a outro ser humano. Nós não fomos feitos para vivermos soltos, desconectados de nada. Acho que a maior tolice que a pós-modernidade nos legou e nos deixou, o pensamento pós-moderno, a construção do pensamento pós-moderno nos deixou, a maior tolice foi acreditar que nós podemos ser indivíduos desconectados das realidades e das coisas. Então nós nos tornamos cada vez mais individualistas nas nossas histórias, nas nossas estruturas. Dispensamos todas as organizações e as estruturas, os organismos vivos da sociedade. Achamos que podemos viver a revelia de tudo e de todo mundo. Achamos que podemos pensar num consumo só particular. Pensamos que não precisamos mais da família. Pensamos que não precisamos mais de ninguém. Como se nós vivêssemos desconectados de todas as coisas. Isso é tão absurdo que a gente acha que pode agredir o planeta e que isso não vai causar nenhum tipo de interferência na nossa vida. Nenhum tipo de reação contra o nosso corpo, contra a nossa vida mesmo. Nós perdemos a noção de que nós somos uma coisa só. Estamos sempre vinculados. É por isso que no texto que Gênesis nos apresenta, o ser humano se desliga para se vincular novamente. Então faz parte da construção da personalidade humana o desligamento e o vínculo. O desligamento e o vínculo. Isso vai acontecer numa sucessão de eventos da vida. A gente sempre precisa se desligar, precisa romper
de organismos e estruturas que já não servem mais e precisamos nos vincular a outras. Nós não vivemos sozinhos. Precisamos nos vincular a pessoas, precisamos nos vincular a organizações, precisamos nos vincular a estruturas sociais, precisamos nos vincular. Por isso que esse texto é tão rico. E a construção da personalidade depende disso, da ruptura e do vínculo. Da ruptura e do vínculo. Seres humanos saudáveis são aqueles que conseguem razoavelmente fazer rupturas e criar novos vínculos que sejam sadios. É assim que funciona. Nós nunca seremos perfeitos, ninguém de nós conseguirá fazer esta dinâmica de movimentos de modo perfeito, mas é possível sim fazer a contento. É possível sim a gente conseguir viver uma vida saudável em que ela orbite, ela se equilibre nessas dinâmicas de ruptura e de vínculo. A gente precisa disso para existir. E eu creio que essas dinâmicas, elas dependem de duas manifestações, de dois exercícios muito importantes para a alma, e são esses exercícios que são tarefa dos pais, tarefa da mamãe na vida dos seus filhos. Para que haja rupturas e vínculos saudáveis, um ser humano, uma pessoa precisa experimentar proteção e emancipação. Proteção e emancipação. São essas duas referências de vida que uma pessoa precisa carregar na alma. E que se você, mamãe e papai, conseguirem transmitir isso para os seus filhos, e graças a Deus pelo Evangelho de Jesus, que nos permite fazer isso, não importa em que fase da vida nós estejamos vivendo, mas se você consegue passar para os seus filhos um referencial de proteção e um referencial de emancipação, há uma grande chance de que ele consiga fazer suas rupturas e seus vínculos de maneira sadia. A gente precisa viver num ambiente de proteção, para que a gente entenda que esse desligamento não tem nenhuma outra razão senão a necessidade sadia de a gente seguir o caminho. Os pais precisam proteger os filhos, precisam fazer com que eles se sintam acolhidos num ambiente protegido, numa vida adequadamente organizada, para que eles se estruturem e que eles sejam os agentes principais desse desligamento. Que seja um desligamento opcional da existência, que seja uma proposta humana de segmento da vida, que seja um insight existencial, psicológico, emocional e espiritual de que eu, tendo vivido num ambiente sadio, preciso agora ir para novos mundos, para ir para novas vidas, e o meu desligamento será feito pela razão de que eu preciso crescer, me desenvolver, e não porque esse desligamento já foi feito, já foi realizado, já foi causado em mim pelo abandono que eu vivi no meu lar. É bom que os pais entendam que a sua tarefa principal para com os filhos é proteção. Os filhos precisam entender que são amados, acolhidos, guardados, que há estrutura emocional para que eles cresçam. Os filhos precisam disso, para que o movimento de desligamento seja feito pela única e exclusiva razão de que a gente só cresce se desligando e caminhando em direção ao futuro. Mas que eles não carreguem dentro de si a ideia de que eles estão simplesmente desligando algo que já foi desligado há muito tempo. Os filhos precisam ser agentes principais desse desligamento. Os pais precisam ajudá-los, mas são os filhos que precisam tomar a iniciativa de sair. Cabe aos pais proteger. Quem deixa pai e mãe é o filho. É o filho quem deixa o lar. É o filho quem deixa o seu passado. É o filho quem deixa a sua história. É o filho quem caminha em direção ao futuro. Aos pais e às mães cabe proteção. Parece meio óbvio dizer isso para as mães, né? As mães sempre protegem mais, aliás, muito mais do que os pais. Historicamente é isso que acontece. Mas a gente também vive hoje em dia uma fase em que é bom lembrar as mães que a tarefa principal que elas têm na vida é proteger seus filhos. Nós estamos vivendo dias em que todos os referenciais estão sendo absolutizados, sendo relativizados. Todos os referenciais são relativizados. A gente já não tem mais absolutos na existência.
Nem de mãe. Nem de mãe. Eu poderia aqui fazer um belo sermão sobre a mãe que cuida dos seus filhos e os filhos que são tão amados por suas mães. Eu ficar falando aqui sobre um referencial que já não é mais verdadeiro. A gente não sabe mais nem o que é ser mãe. Há uma crise de identidade materna muito forte na nossa geração. Muito forte. Muitas pessoas, tendo filho, já não colocam mais, já não entendem mais como absoluto o seu projeto de ser mãe na vida. Perderam isso daí. Eu não quero ficar aqui fazendo nenhum discurso antiquado, reacionário, nada disso não. Eu estou falando aqui com uma profunda consciência da presença do Evangelho nesse tema, uma profunda consciência da necessidade e da importância que as mães têm na vida dos seus filhos, de entenderem que, em primeiro lugar, o que elas têm que fazer é proteger os seus filhos. E elas não podem abandonar essa tarefa, porque no dia em que a sociedade perde o referencial da maternidade, a gente começa a caminhar numa direção muito perigosa. Os filhos precisam de proteção. Óbvio, nem tanto. O discurso é óbvio, mas a prática não. Os filhos precisam entender que eles têm lar, casa, abrigo e acolhida, para que eles tomem a iniciativa como agentes do seu desligamento. Ele vai deixar pai e mãe. Imagine o que acontece na formação de um ser humano quando, ao invés de proteção, ele tem abandono, negligência. Quando ele se percebe como alguém que não é o alvo da proteção da casa. Quando é abandonado de todas as maneiras, sejam elas emocionais, existenciais, físicas, ele perde a sua compreensão de proteção, ele perde o seu referencial de proteção. Sabe o que vai acabar acontecendo? É que geralmente essas pessoas, nós, os que perdemos o nosso referencial de proteção em algum nível, aqueles que perderam de forma aguda, nós vamos ter grande dificuldade na vida neste trânsito entre ruptura e vínculo novamente. Geralmente aqueles que vivem esses processos de não proteção na vida se tornam pessoas protegidas contra o mundo, se protegem de tudo e vão ter uma grande dificuldade de se vincular de modo comprometido e duradouro na vida. Vão ter uma grande dificuldade de se comprometer com pessoas e com realidades, com causas, com coisas. Vão ter uma grande dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque carregam dentro de si o DNA da não proteção. Eu não fui protegido um dia, por que eu posso acreditar que eu posso me vincular a você e agora eu serei protegido de alguma maneira? Porque no novo vínculo também o que se necessita é de proteção. É por isso que nos vinculamos aos outros seres humanos. Agora, como é que eu vou me vincular a outras pessoas se eu carrego dentro de mim a ideia, o padrão da não proteção? É isso que causa o abandono, é isso que causa a negligência. É isso que cada um de nós carrega em algum nível na alma, porque vivemos experiências de abandono em algum momento. E alguns de modo crônico, agudo. O que vai ser? Imagine você que, se ao invés de proteção, uma pessoa, um ser humano viver a experiência do abuso, seja ele emocional, psicológico, espiritual, religioso, familiar, social, cultural e físico. O que vai acontecer com seres humanos que no ambiente da casa, ao invés de experimentarem proteção, experimentam abuso, serão abusadores. Amanhã, na sua tentativa de viver em novos vínculos, criarão vínculos muitas vezes de próprio abuso, de dificuldade, de proteção do outro, e de uma tentativa, de uma possibilidade, de uma tendência natural a criar novos relacionamentos de abuso, porque foi essa a linguagem, não foi a linguagem da proteção. Às mães cabe proteger seus filhos. Proteger seus filhos. Cuide disso. Trabalhe com isso no seu coração. O que mais cabe às mães? Ajudar os seus filhos a fazer a ruptura. Pode se segurar a mãe aí na cadeira, que você é quem ajuda o seu filho, a sua filha, a entenderem um dia de que eles têm que crescer.
Isso é muito interessante, porque é uma combinação muito importante das figuras paterna e materna. De ajudar os filhos a crescerem e a se emanciparem. Ajudarem os filhos a se entenderem como indivíduos na vida, como seres que dão conta de si mesmos, para que eles se vinculem novamente a pessoas e inclusive a Deus, da maneira mais sadia possível. Cabe à mãe ajudar o filho a viver o seu processo de ruptura de modo saudável, a ajudá-lo a crescer, a dizer para ele viver sua própria vida, a dar-lhe instrumentos para que ele consiga conduzir a sua história, a sua jornada. Isso é muito importante na formação da personalidade de qualquer pessoa. E a mãe tem um papel fundamental em ajudar os filhos a crescerem. Se por um lado a gente não pode oferecer para os filhos o abandono, a gente tem que oferecer proteção para que eles nunca se sintam expulsos da vida, mas que eles façam o processo de ruptura natural, é necessário sim que a mãe ajude o filho a romper, a crescer, a se desenvolver, a dar um passo para fora, a pular do ninho. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi quando eu era muito novo, de um amigo que me ajudando, um mentor na minha vida, no meu trabalho ministerial, me colocou numa enrascada. Me avisou horas antes que eu ia fazer uma preleção num lugar que para mim era motivo de muita preocupação. Eu falei, você está louco? Não, amanhã você vai falar. Não, não posso, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não, você vai falar, amanhã é seu dia. E eu levei aquele susto, fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí ele bateu no meu ombro e disse assim, sabe como que as águias fazem com seus filhotes? Um belo dia elas empurram o filhote do ninho. E o bichinho aprende a voar do ninho até o chão. Se não aprender a voar, morre. E aí ele olhou para mim e falou, sabe por que a mãe águia faz isso? Porque ela sabe que filhote de águia voa. Ela sabe que filhote de águia voa. Então eu sei que você sabe voar, pode ir embora. Extraordinário isso, eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Isso fez um bem tremendo para a minha história. Um bem tremendo para o meu ministério. Que alguém olhou para mim e viu que eu estava receoso de levantar voo numa atividade profissional e ministerial e me deu um empurrão. E falou, amigão, a sua tarefa, mãe, é empurrar seus filhos. É ajudá-los a tomar decisões sozinhos, é ajudá-los a assumir suas consequências sozinhos. Não como se eles estivessem abandonados na vida, mas com a ideia de que eles são capazes de viver a sua vida. Ajudá-los a crescer. Vai lá, meu filho, vamos lá. Você já está com 45 anos, está aqui em casa ainda? Ops. Vamos. Até quando que a mamãe vai ter que ficar fazendo as coisas para você? Vai viver. Vai viver. O que acontece quando nós não ajudamos nossos filhos a romperem de modo saudável o nosso relacionamento com eles, o deles conosco, e não crescerem e se emanciparem? Eles se tornam infinitamente dependentes. Eles vão ter uma dificuldade imensa em romper. Eles não rompem com os pais, eles não rompem com ninguém, eles não rompem consigo mesmos, eles não rompem com nada que eles fazem, eles não conseguem crescer nunca, eles se tornam dependentes. São pessoas que não realizam, são pessoas que não empreendem, são pessoas que não olham para o futuro, são pessoas que têm medo de fazer tudo. Tem medo de dar um passo, tem medo de dar uma direção, tem medo de conversar, tem medo de confrontar, tem medo de dialogar, porque a qualquer possibilidade de rompimento eles se desesperam, porque eles não sabem viver sozinhos. Eles se tornam objeto do adoecimento romântico, sexual e abusivo das outras pessoas. Eles não sabem romper. Eles criam relacionamentos doentios, de ciúme, de maldade, de opressão, de manipulação. Eles não conseguem sair daquilo, eles ficam dependentes de modo doentio, emocionalmente doentio, de tudo onde eles vivem. Eles vivem em projetos, em causas e nunca saem, ainda que a causa tenha perdido o seu vigor, ainda que o líder dessa causa seja um manipulador, um safado, um pilantra. Eles vão para as igrejas e eles iconizam o pastor, o apóstolo, o bispo da vida deles de um jeito tão grande, eles começam a depender tanto dessas pessoas que eles não se imaginam vivendo por si próprios a sua espiritualidade.
Eles não vivem nada sozinhos, eles são dependentes crônicos de tudo ao que na vida eles chamam de papai e mamãe. Porque, em muitos casos, a mamãe não ajudou a cortar o cordão umbilical. Nessa hora que o pai é tão importante, a figura paterna é tão importante, a figura paterna na construção da personalidade é o repressor, aquele que corta, aquele que diz vai. A gente precisa ajudar os filhos a emanciparem-se, a crescerem, a ir embora. Porque senão eles vivem um reflexo disso na construção dos seus novos vínculos de modo dependente e abusivo. E abusivo. O Evangelho é a mensagem de que todas essas coisas podem ser consertadas, readequadas, saradas em qualquer tempo das nossas vidas. Não importa em que tempo, em que fase você esteja vivendo. Você já tem 30 anos e está olhando para a sua vida e dizendo, puxa, é mesmo, olha, eu estava na minha casa e eu não vivi um processo saudável de rompimento. Eu fui expulso de alguma maneira, eu fui abusado, eu fui desprotegido escancaradamente, escandalosamente, eu fui abandonado, negligenciado nas minhas necessidades. Eu estou aqui agora, eu entendi o que você está falando aí, porque é assim que eu sou mesmo. Eu sou um camarada protegido de todo mundo, eu não consigo... É isso que você entendeu? A mensagem do Evangelho é de que Deus é mais do que a mãe, de que Deus é mais do que o pai que você tem, de que a sua vida está nas mãos dele e que você pode viver cura e restauração, não importa em que fase você viva na sua vida. Eu entendi o que você está falando aí, eu sou desses caras aí que já passou dos 40 e ainda vive na saia da mamãe. Não faço nada sem falar com eles, não faço nada sem viver minha vida. Inclusive minha mulher fica me culpando de que eu estou toda hora lá batendo na porta da casa da minha mãe para decidir qualquer coisa que eu faça na vida. Inclusive meu marido fica me cobrando de que eu não vivo sem minha mãe. Estou salvando um monte de casamento aqui hoje, hein? E eu sou desse aí, que não consigo tomar uma decisão sozinho. Eu sou desse que me meto em rascadas. Eu entro em relacionamentos, não saio nunca, porque eu me aprisiono, porque eu fico dependente daquilo. Eu sou desses aí, que não consigo tomar uma decisão na minha frente de trabalho, de negócio. Eu sou desse aí, que não consigo tomar conta da minha própria vida. Agora eu entendi. É porque eu fui paparicado demais. Nunca me deixaram fazer nada. A bênção do Evangelho é que ele é a mensagem que cura, liberta, salva, restaura, não importa em que fase da vida você esteja. Basta que você diga, eu quero que este processo de ruptura e vínculo esse processo aconteça na minha vida deste modo saudável aí. Eu quero me sentir protegido e quero me sentir empurrado. Aliás, eu queria dizer uma coisa para você. Essa é a maneira como Deus cuida de nós. Deus nos protege e nos empurra. Nos protege e nos empurra. Nos protege e nos empurra. Porque Ele não seria diferente daquilo que Ele projetou para que a gente vivesse em casa. Ele é assim. Ele é assim. Deus é pai e mãe que se relaciona conosco nesse processo de empurrão e proteção. Empurrão e proteção. Deus é o Criador do universo que nos protege em sua mão segura a despeito de tudo e no fim de todas as contas. No fim de toda a existência, quando tudo acabar, eu vou me encontrar com Ele e eu vou estar no colo dEle e eu vou descobrir que eu nunca estive fora desse colo enquanto eu vivia essa existência. Eu me sentia muitas vezes fora desse colo, a maior parte do tempo talvez, mas eu sempre estive lá. Ele é o Criador da minha alma, Ele é o Criador da minha vida, Ele é o Senhor do meu destino e da minha história, e um dia eu estarei com Ele, no colo dEle, de onde eu nunca saí, mas vivi uma vida como quem tivesse saído desse colo. E nada mais vai ter sentido, nada mais vai fazer nenhuma mudança na minha história, nada mais vai ter significado algum, nem os pecados que eu vivi, nem as construções erradas que eu vivi, nem os relacionamentos ruins que eu já tive, nada vai fazer qualquer sentido quando eu estiver diante do meu Criador, no colo dele, no colo da mãe, pai, que é Deus. E quando eu estiver lá, eu vou entender o que é proteção completa, absoluta, que pela fé eu posso experimentar hoje. Pela fé eu posso saber que Deus me protege. E a fé é aquele princípio ativo contra as emoções. Tem gente que confunde muito fé com emoções. Hoje eu sinto que Deus me ama, amanhã eu sinto que Ele não me ama. Sabe quantas vezes eu acordo com a sensação de que Deus não existe? Muitas vezes, mas muitas.
com um coração vazio, perguntando se tudo isso não é loucura, muitas vezes acontece que eu vivo é pela fé, não pelo que eu sinto. Eu creio que Deus me protege de uma maneira que eu nunca vou conseguir experimentar nessa história, e que um dia eu vou conhecer como é. Isso é minha fé. Minha fé é tão mais profunda do que eu sinto, mas tão mais profunda do que eu sinto, que eu tento todas as vezes não confundir, embora muitas vezes não consiga, mas eu tento não confundir o que eu sinto com o que eu creio de Deus. Porque muitas vezes na vida eu me sinto desprotegido, mas eu creio que Deus é o meu protetor final, que a minha vida é dele, que se eu morrer agora eu sei para onde eu vou. E em nenhum momento eu sei disso porque eu sou bom, porque eu não sou. Eu sei disso pela graça e pela misericórdia dele. Deus é o meu protetor. E ao mesmo tempo, quando eu me viro para Deus, eu falo: Senhor, faz isso para mim. Ele fala: não, você faz. Senhor, como é que eu vivo essas coisas? Você vive. Senhor, e agora o que eu vou fazer? Você resolve. Deus está sempre me empurrando para a vida, sempre me empurrando para a vida. Eu já disse isso para vocês, é nisso que eu creio de todo o coração. Ainda muito novo, eu aprendi a conviver com Deus nessa lógica. E eu agradeço a Ele, porque desde cedo Ele fez isso muito comigo. Ele nunca me deixou, desde muito novo, em criança ainda, Ele nunca me deixou viver numa fé dependente de modo doentio dEle. Eu dependo de Deus para a minha essência e para a minha existência absolutamente. Mas Ele nunca deixou com que eu dependesse dEle como se Ele fosse objeto de uma religião manipuladora. Nunca. Nunca. Nunca me deixou viver assim. Eu lembro que eu ouvia mensagens quando eu era criança, nas igrejas por onde eu já passei por aí, em que as pessoas diziam assim: Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Olha, eu creio que Deus cuida de mim em muito mais detalhes do que qualquer profeta venha dizer. E aí, quando você for orar, você tem que falar para Deus. Havia um livro na década de 80 que falava sobre o poder das palavras, e você, quando fosse orar, devia dizer para Deus até os detalhes do que você queria, porque senão como que Ele ia saber para te dar? E que você tinha que pedir o carro para Deus, mas a cor do carro certo, porque senão como que Ele ia saber? Que você devia falar tudo, com esses detalhes, você tinha que pedir tudo para Ele. Deus, me dá um carro. E aí, vê essa feira evangélica dos milagres do carro e da casa nova, essas coisas todas que fazem com que as pessoas se tornam doentiamente dependentes de Deus, ao invés de encararem a sua vida e trabalharem, construírem, melhorarem o mundo, melhorarem a sua própria história. Porque é Deus nos empurrando para viver essa vida, porque Ele sabe que a gente pode viver. Eu era menininho, não tinha 8, 9 anos de idade. Eu falei: vou ver se esse negócio funciona. Fiz a minha oração. Ao invés de pedir para os meus pais, que tinham condições de me dar o que eu precisava e o que eu queria, eu ajoelhei e comecei a orar a Deus, dizendo assim: Senhor, então agora eu quero que o Senhor me dê um videogame e tal. Eu dei a marca direitinho, um Atari. Viu o Atari? Você sabe o que é isso? Eu era modesto, não pedi um Xbox, nada de pedir um Atari. Não existe Xbox, né? Pedi um Atari. Um modelo, acho que eu coloquei até o código de fabricação já. Código de série. Então isso aqui que eu quero, isso aqui que eu quero. E aí as pessoas ensinavam. E você tem que pedir e dar a data para Deus. Porque Deus tem que planejar na agenda. Então eu quero que o Senhor me dê até quinta-feira, no culto de quinta-feira da igreja, sei lá que dia que era. Adivinha o que aconteceu na quinta-feira? Adivinha? Graças a Deus eu não ganhei. Graças a Deus eu me frustrei. Mas por um milagre divino, no meu coração sempre existiu essa ideia de que Deus cuida de mim. Eu olhei para aquilo e eu não fiquei falando: Deus não cuida de mim, não me ama. Não, eu olhei para aquilo e falei: essa mulher está louca, essa pastora aí. O negócio não funciona desse jeito não, a vida é de outro jeito. E aí começou a desencadear de mim um processo de relacionamento com Deus que me traz até aqui hoje. Se você ouve o que você está ouvindo hoje na mensagem do Evangelho, através da minha boca, é porque aos 8 anos de idade eu já estava enfrentando Deus e aprendendo com Ele que a vida é assim: filhão, eu te protejo, mas eu te empurro. Vai viver sua vida. Para de olhar para mim como se eu fosse objeto da sua manipulaçãozinha religiosa. Vai assumir as consequências dos seus atos. Quer saber uma coisa que Deus sempre fez comigo? Me deixar assumir as consequências. Eu sou um cabra tão azarado que quando eu faço uma coisa errada, estoura rápido. Eu não consigo esconder nada. É impressionante como eu sou azarado. Para a graça e para a glória de Deus e para o meu bem. Para o meu bem, Ele sempre me empurrou e quebrava a casa
caía tudo, estava eu lá, arrebentado. E Deus falava, vamos consertar agora? Porque eu não estou aqui para passar a mãozinha na sua cabeça e fazer limpar tudo que você faz, não. Agora a gente vai fazer junto, você é perdoado, amado. Sabe o que eu falo para o meu filho, todos os dias que eu posso falar eu lembro? Eu ensino 2 coisas para ele a respeito de Deus. Felipe, você sabia que Deus te ama, que o Papai do Céu te ama de um jeito, mas tão forte e tão completo, que não importa o que você faça na vida, Ele nunca vai deixar de te amar, Ele não vai te amar menos e nem vai te amar mais. Ele te ama tanto, filho, tanto, que não importa o que você faça na vida, Ele vai continuar te amando. Isso é bem diferente do que dizer para os filhos, olha, Papai do Céu vê o que você faz, se você fizer uma coisa errada, Ele está anotando. Deus me livre, sabe? Eu ensino isso para ele, eu falo, filho, Deus te ama de um jeito que não importa o que você faça, o amor dele nunca vai acabar por você. Aí ele me ouve, ele não deve entender tudo que eu estou falando ainda, mas vai entender um dia. Eu estou aqui plantando semente. Enquanto a TV fica plantando outras sementes no coração do meu filho, eu vou pôr as sementes que perduram. Filho, Jesus ama você, não importa o que você faça. Ponto. Ou vírgula. Aí eu digo para ele, Felipe, deixa eu te falar uma outra coisa. Tudo o que você fizer na vida vai trazer consequências. Tudo. Deus vai te amar para o resto da vida, não importa o que você faça, mas Ele vai deixar você assumir as consequências de tudo o que você fizer na vida. Se você fizer uma coisa errada, isso vai fazer mal para você e para as pessoas ao seu redor. Aí é nessa hora que eu falo para ele sobre drogas, sobre os perigos da vida. Porque você vai falar para o seu filho quando? Quando ele tiver 15 anos? É quando ele tem 7, 8 anos. Aí é nessa hora que eu falo para ele, olha, tome cuidado com isso. É nessa hora que a gente vê os exemplos da vida. O bichinho estava lá estudando, prova, não sei o quê, reclamando da vida, porque ele, quando ele tem que estudar para a prova e ele não gosta, ele fala, é o pior dia da minha vida, e sai batendo e brigando, você tem que estudar, vamos estudar. Aí o camarada foi, fez as provas, tirou nota boa, me mostrou lá a nota da prova, aí eu falei para ele, olha a lição que a gente está aprendendo. Se você não tivesse estudado e tivesse tirado nota ruim, sabe o que a gente ia fazer agora? A gente ia voltar para casa para você estudar tudo de novo, porque você ia fazer prova de recuperação. Você estudou, não estudou? Estudei. Tirou a nota que precisava, não tirou? Tirou. Tirei. Então agora nós vamos sair comer um lanche. Tudo na sua vida tem consequências. Empurra, deixa o seu filho assumir as consequências da vida dele. Porque é assim que Deus faz com a gente. Deus te protege completamente e deixa você viver a sua vida empurrando você. Empurrando você. Empurrando você. Existem pessoas que acham que podem se relacionar com Deus numa dependência doentia. Acham que tudo que eles têm que fazer, Deus tem que escolher. Até a camisa que eles vão vestir, eles oram antes para saber qual é. E aí, meu amigo, nesse ambiente doentio a gente vê coisas mesmo. O cara levanta e fala, ai, que camisa eu vou vestir hoje? Daí ele está passando no corredor e vê um vaso branco da mãe. É branca, é branca. A gente vê o que a gente quiser. E depois dá testemunho, fala que foi o Senhor que mandou. Entendeu? A gente vê o que a gente quiser. A nossa mente tem capacidade de produzir fenômenos de sinais o tempo inteiro. Não é assim? Você fala, vou comprar um carro novo. Que carro? Um Palio. Você só começa a ver Palio na rua. Apesar que Palio é infeliz. Porque Palio só tem Palio na rua. Mas você fala, vou comprar a Mercedes. De repente só vê Mercedes. É vontade de Deus que eu compre uma Mercedes. Estou só vendo Mercedes. Você nunca passou por isso? Nunca tinha visto aquele carro na rua, falou que vai comprar, tem um monte aparecendo na sua frente. A sua mente tem o poder de criar sinais para os seus olhos enxergarem. Isso é um fenômeno energético, está aqui, o mundo é assim, você vê o que você quer ver. Agora, se você quiser pela fé entender que Deus está te empurrando para a vida, vá viver. Eu sempre falo isso aqui porque eu creio nisso de todo o meu coração. Seres humanos sadios se sentem protegidos e empurrados para que eles tenham condições de se desligar e se vincular a pessoas e realidades no decorrer de sua vida, para que sejam integrais, o mais perto da saúde possível. E
Não importa em que fase da vida você viva e nem quais sejam os adoecimentos que você carrega, a mensagem do Evangelho traz para você uma libertação. Hoje, daqui a pouco, todos os dias da sua vida, conforme você queira, se relacionar com um Deus que nunca falha. Ele sempre vai te proteger e te empurrar. Sempre vai te proteger e te empurrar. É pela fé que a gente vive na proteção de Deus e é pela fé que a gente encara a vida tendo sido empurrado por Ele para viver. Meu desejo, mamãe, para você, preste atenção, mamãe, é que você ajude os seus filhos, proteja-os e empurre-os. Proteja-os e empurre-os. Papai, dá uma força aí, né, para a mamãe. Dá uma força aí, não atrapalha. Proteja e empurra. Proteja e empurra. Sabe que é bom os casais conversarem sobre isso? Baterem um papo e dizerem o seguinte: o homem diz assim de repente numa hora: eu acho que eu sou mais da turma que empurra. E aí a mulher fala: eu acho que eu sou mais da turma que protege. Então vamos fazer um equilíbrio aí? Você bate, eu assopro. Você protege, eu empurro. E de vez em quando, inclusive, vamos mudar os papéis para que os nossos filhos não fiquem identificando tanto um só ao outro. De vez em quando você dá uma empurradinha, você protege muito. Dá uma empurrada nesse menino. Então tá bom, mas de vez em quando então você protege, porque você empurra demais. De repente os pais vão se sentar e vão falar o seguinte: nós dois aqui empurramos pra caramba, né? A gente só empurra os filhos. Tá na hora da gente dar uma protegidinha, vamos dar uma segurada. Mas já não tem mais jeito, nossos filhos já estão com 30 anos de idade. Tem sim, liga para ele hoje. Liga para ele. Liga para ela. Talvez você vá para casa hoje dizendo: mas eu sou o pai solteiro, sou o pai sozinho, pai divorciado. Você vai ter que descobrir como é que você bate e assopra, empurra e acolhe, protege. Seu filho precisa disso. Sou mãe assim nessa situação, seu filho precisa disso. Graças a Deus que Deus providenciou para nós pessoas, relacionamentos, instituições que nos ajudam nessa tarefa. Ajudam nessa tarefa. Mamãe, você está sozinha e protege muito? Ore a Deus para o seu filho ir para o exército um dia. Vai ter empurrão de tudo quanto é lado. O exército onde o filho chora e a mãe não vê. Eu quando vejo umas mamães por aqui, eu começo a orar: Senhor, leva para o exército essa criatura, leva. Na igreja, na comunidade de fé, você que sozinho cria o seu filho, encontre outros referenciais para apresentar para ele. Mulheres dessa igreja que são mães dos seus filhos, sejam mães dos outros filhos também. Olhem para as outras crianças dessa igreja e ajude as mães mais novas a cuidarem dos seus filhos. Quando Paulo, o apóstolo, escreveu uma carta para o Tito, um jovem pastor, ele falou assim para ele: Tito, ensina as mães mais velhas, as mulheres mais velhas, fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a cuidarem, a viverem a sua vida. Falem para os homens mais velhos ensinarem os mais novos a viverem suas vidas. Para o Paulo isso era uma questão importantíssima, de fé, de espiritualidade, para que a gente tenha referencial, para que os nossos filhos numa comunidade de fé tenham referenciais de pessoas que protegem e empurram, protegem e empurram. Mamãe, você precisa ir para casa hoje protegendo mais seus filhos? Faça isso. Você precisa ir para casa hoje para empurrar o seu filho de casa? Como eu gosto de ver isso acontecendo. Faz isso, minha filha. Faz isso, minha senhora. Empurra. Filhote de águia sabe voar. Eu nunca vi um ser humano que foi empurrado não saber o que fazer da vida. Nunca vi. Mas eu vejo muita gente estragada pela proteção exagerada. Empurra. Em nome de Jesus, empurra. Proteja e empurre. Que seja assim nesse dia, em todos os dias, que seja nas nossas casas, que seja para as mães, que seja para os pais. Amém? Feliz Dia das Mães, feliz tarefa de ser mãe no mundo em que a gente vive. Mãe tem um potencial tão grande que até Deus quis ter uma. Jesus Cristo veio para a terra como homem e nasceu num lar.
nasceu para ser protegido e empurrado. Nasceu para ser protegido e empurrado. Que Deus nos abençoe e que seja assim. Vamos orar? Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade.